Kids! Esse é Jesus, que é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava na terra, ele era uma pessoa muito boa, o perfeito Filho de Deus. Quando criança, ele era um menino muito obediente, sempre obedecia aos seus pais. E aí, quando ele cresceu, ele falava a palavra de Deus a todas as pessoas. E também ele já curou muitas pessoas de suas doenças. E até ele ressuscitou mortos. Mas mesmo assim, tinha pessoas que não gostavam de Jesus, e uma delas eram os sacerdotes. E aí que teve um dia que os sacerdotes do templo estavam fazendo um plano para matar Jesus. E foi aí que Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, ele ajudou os sacerdotes para fazer esse plano e como recompensa recebeu 30 moedas de prata. E assim aconteceu. Jesus foi traído e depois foi levado preso. Aí então no dia seguinte ele foi julgado pelos sacerdotes. Então ele foi mandado para Pôncio Pilatos, o governador de Roma naquela época. E então, quando levaram ele até Pilatos, os sacerdotes contaram tudo para ele. Mas Pilatos pensou que ele era inocente. Aí depois Pilatos disse: O que eu tenho que fazer com esse homem que é chamado de Cristo? E todos começaram a gritar. E causa da pressão da multidão, Pilatos entregou Jesus aos soldados para que ele seja crucificado. E lá, os soldados maltrataram Jesus, chicotearam e começaram a caçoar dele. E colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. E riam de Jesus. E aí então, pegaram a cruz e botaram em Jesus. A cruz era tão pesada que ele precisava de ajuda para carregá-la. E eles foram até o Monte do Calvário, onde Jesus seria crucificado. Aí então os soldados penduraram Jesus e botaram ele lá na cruz. E enquanto isso, as pessoas riam de Jesus assim: Se você é o Filho de Deus, desça da cruz e salva-se a si mesmo. E aí, passou algum tempo. Jesus estava dando seu último suspiro. Aí depois, finalmente, ele morreu. E aí depois, os céus se escureceram. Aí então também começou um grande terremoto. E até o véu do templo, ele se rasgou. E aí, um dos soldados começaram a falar: Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. E aí, um homem chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. E durante 2 dias, parecia que não havia mais esperança. E aí, domingo de manhã, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus, mas viram que o túmulo estava vazio. E aí elas viram um anjo. Aí depois o anjo lhe disse: Não tenha medo, o Jesus ele não está mais morto, ele ressuscitou. E elas foram correndo contar aos discípulos. E durante 40 dias, Jesus mostrou aos seus discípulos e às outras pessoas que ele realmente tinha ressuscitado. E Jesus disse que o que ele fez era a única maneira deles serem perdoados e estarem com Deus para sempre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fim.